O mar batia furiosamente contra os rochedos de Cascais naquela tarde de outubro, espalhando espuma branca como lágrimas de raiva. Inês parou o carro no miradouro, desligou o motor e ficou ali, mãos apertadas no volante, olhando o horizonte sem o ver verdadeiramente. O telemóvel vibrou no banco do passageiro. Era uma mensagem de voz de Sofia. Inês, preciso de falar contigo. Hoje? Por favor, venha ao nosso sítio. A voz tremia. Inês sentiu o coração apertar-se como se alguém o estivesse a espremer. O nosso sítio só podia ser um lugar, a pequena praia escondida entre as falésias onde, crianças ainda, juraram ser amigas para sempre. Fazia quase 10 anos que não voltavam lá juntas. Inês ligou o carro novamente e seguiu pela estrada costeira. O vento entrava pela janela aberta, levando-lhe o cabelo para a cara. Tinha 30 anos agora, uma vida organizada em Lisboa, um emprego estável na editora, um namorado chamado Miguel que todos achavam perfeito. Mas naquela mensagem havia algo que fazia tudo isso parecer frágil, como cristal prestes a estalar. Chegou à praia quando o sol já se inclinava para o ocidente. Sofia estava sentada numa pedra, de costas, os cabelos pretos longos agitados pelo vento. Vestia um casaco azul escuro que Inês reconheceu imediatamente. Era o mesmo que usara no último verão antes de partir para Coimbra, 15 anos atrás. Inês aproximou-se devagar. A areia rangia debaixo das sapatilhas. Cheguei, disse apenas. Sofia virou-se. Os olhos verdes, sempre tão vivos, estavam vermelhos de chorar. Levantou-se de um salto e abraçou-a com força, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Desculpa vir assim, de repente, murmurou contra o ombro de Inês. Mas não aguento mais guardar isto. Inês correspondeu ao abraço, sentindo o coração de Sofia bater descompassado contra o seu. Havia qualquer coisa diferente no cheiro dela, o mesmo perfume de jasmim de sempre, mas misturado com um tremor que não era só do vento. Guarda o quê, Sophie? Sofia afastou-se um pouco, segurando-lhe as mãos. Olhou-a nos olhos durante longos segundos, como estivesse a medir o abismo que ia saltar. Eu amo-te, disse por fim, a voz rouca. Não como amiga. Amo-te como mulher. Sempre amei. Desde que éramos miúdas e eu não sabia o nome disto. Desde que partiste para a universidade e eu fiquei aqui a fingir que era só saudade. Desde que voltaste com o Miguel e eu sorria nas fotografias do vosso noivado. O mundo parou. O mar deixou de fazer barulho. Inês sentiu o chão sumir-se-lhe debaixo dos pés. Tu o quê? Eu sei que é tarde. Sei que tens uma vida. Mas se eu não dissesse agora, ia morrer por dentro. Sofia soltou-lhe as mãos e deu um passo atrás, como se esperasse um golpe. Podes odiar-me. Podes nunca mais querer falar comigo. Mas precisava que soubesses. Inês abriu a boca, mas nenhum som saiu. 1000 imagens atropelaram-se na sua cabeça, as noites em que dormiam juntas na casa de praia dos avós de Sofia, os banhos de mar aos risos, o dia em que Sofia chorou no seu colo porque o pai a obrigara a escolher medicina em vez de música, o beijo na bochecha que Inês deu-lhe no aeroporto, antes de partir, e que duraram um segundo a mais do que o normal. Eu preciso de pensar, conseguiu dizer por fim. Sofia assentiu, os olhos marejados. Eu compreendo. Só não desapareças, está bem? Mesmo que seja para me mandares embora para sempre. Inês virou-se e caminhou de volta ao carro sem olhar para trás. Ligou o motor e arrancou, o coração a bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Na autoestrada para Lisboa, as lágrimas começaram a cair. Não sabia se eram de raiva, de medo, de alívio ou de algo muito mais antigo que finalmente tinha nome.
Inês passou essa noite sem dormir. Deitada na cama ao lado de Miguel, que ressonava calmamente, olhava o teto e revivia cada momento com Sofia. Lembrava-se da maneira como Sofia sempre soubera exatamente o que ela precisava. Um abraço quando o avô morreu, uma guitarra emprestada quando quis aprender a tocar fado, um silêncio cúmplice nas tardes de verão. Miguel virou-se para ela durante a noite. Tudo bem, amor, murmurou sonolento. Tudo, mentiu Inês, virando-se de costas. Na manhã seguinte, pediu o dia livre na editora. Precisava de ar. Dirigiu-se ao bairro Alto, entrou numa pequena livraria antiga onde conhecia a dona e pediu um café. Sentou-se num canto com um livro de Fernando Pessoa que não conseguiu ler. O telemóvel vibrou. Era Sofia novamente. Desculpa se te magoei. Não queria estragar nada. Só queria ser honesta pela primeira vez na vida. Inês escreveu e apagou 3 respostas diferentes. Por fim, enviou apenas: preciso de tempo. A resposta veio quase imediatamente. Todo o que precisares. Os dias seguintes foram um nevoeiro. Inês ia trabalhar, sorria para os colegas, jantava com Miguel, mas sentia-se ausente. À noite, sonhava com o mar de Cascais e com os olhos verdes de Sofia. Uma semana depois, a mãe ligou. Filha, a Sofia passou cá em casa. Está magra, olhos fundos. Perguntou por ti, mas não quis dizer nada. Aconteceu alguma coisa? Inês sentiu um aperto no peito. Brigamos, respondeu apenas. A mãe suspirou do outro lado da linha. Vocês as duas sempre foram como irmãs. Não deixem que uma discussão qualquer vos separe. Inês desligou e ficou a olhar para a janela. Lisboa lá fora, com os seus elétricos amarelos e as varandas cheias de flores, parecia estranhamente distante. Decidiu ir à missa de domingo na sede de Lisboa, coisa que não fazia há anos. Sentou-se num banco lateral, olhando as velas acesas. Rezou sem saber bem a quem. Pediu clareza. Ao sair, viu uma figura familiar no adro, a avó de Sofia, Dona Amélia, de bengala e jale preto. A velha senhora reconheceu-a imediatamente. Inês, menina. Há quanto tempo? Abraçaram-se. Dona Amélia cheirava a lavanda e a bolos de arroz. A Sofia está mal, disse a avó sem rodeios. Não come, não dorme. Diz que perdeu a melhor amiga. O que se passou entre vocês? Inês engoliu em seco. É complicado, Dona Amélia. A velha olhou-a com olhos sábios. Nesta vida, o mais complicado é quase sempre o mais simples, o coração. Quando ele fala, a gente tem de ouvir, mesmo que assuste. Inês voltou para casa com aquelas palavras na cabeça. Nessa noite, Miguel chegou com uma garrafa de vinho verde. Vamos celebrar? Consegui a promoção. Inês sorriu forçado, bebeu com ele, deixou que a abraçasse. Mas quando ele adormeceu, levantou-se e foi para a varanda. Olhou as luzes da cidade e, pela primeira vez, permitiu-se perguntar em voz alta. E se for verdade? E se eu também? A frase morreu na garganta, mas o coração respondeu com uma pancada forte, como um sim. 2 meses se passaram num silêncio pesado. Inês evitava os lugares onde poderia encontrar Sofia, o café em Belém onde tomavam pastéis de nata juntas, o concerto de fado no Alfaia, até o supermercado do bairro. Miguel começou a notar. Estás estranha, Inês. Distante. Aconteceu alguma coisa no trabalho?
É só cansaço, mentia ela. Mas o cansaço era outro. Era o peso de um segredo que agora também era seu. Em dezembro, Lisboa encheu-se de luzes de Natal. Inês ajudou Miguel a montar a árvore, cantou janeiras com os amigos, mas sentia-se vazia. Uma noite, depois de uma ceia de empresa, bebeu um copo mais de ginginha. Ao sair, viu Sofia do outro lado da rua, em frente à livraria Bertrand. Estava sozinha, de cachecol vermelho, olhando a montra iluminada. Inês parou. O coração disparou. Sofia virou-se como se tivesse sentido o olhar. Os olhos encontraram-se através da rua movimentada. Nenhuma das duas se mexeu durante segundos que pareceram eternos. Por fim, Sofia atravessou a rua devagar. Parou a 1 metro de distância. Olá, disse apenas. Olá, respondeu Inês, a voz quase inaudível. Como estás? Viva, respondeu Inês, e as duas riram-se nervosamente, um riso curto e triste. Queria dizer-te que respeitei o teu tempo. Não te procurei mais. Mas não consigo deixar de pensar em ti. Inês baixou os olhos. Eu também penso em ti. Todos os dias. Sofia respirou fundo. Queres tomar um chocolate quente? Só falar. Como amigas. Se ainda pudermos ser. Inês hesitou, mas assentiu. Foram ao café à brasileira. Sentaram-se numa mesa de canto. Pediram 2 chocolates quentes com natas. Falaram de tudo menos do essencial, do tempo, do trabalho, da família. Mas os olhares diziam o resto. Quando saíram, a chuva miúda de dezembro caía. Posso acompanhar-te até ao metro? Perguntou Sofia. Inês aceitou. Caminharam em silêncio pelas ruas empedradas do Chiado. Quando chegaram à estação, Sofia parou. Inês, eu não espero nada. Só queria que soubesses que o que sinto não mudou. E que, se um dia quiseres falar sobre isso, eu estarei aqui. Inês olhou-a. A chuva molhava-lhes o cabelo. Eu tenho medo, confessou. Eu também, disse Sofia. Mas o medo não pode ser maior que o coração. Inês entrou no metro com o peito apertado. Nessa noite, pela primeira vez, não conseguiu dormir ao lado de Miguel. Levantou-se e foi escrever um e-mail que apagou 10 vezes. Por fim, enviou apenas: podemos encontrar-nos outra vez? Só nós duas. A resposta chegou em minutos. Sempre que quiseres. Encontraram-se numa manhã de sábado no Jardim da Estrela. O ar estava frio, mas o sol brilhava. Sentaram-se num banco debaixo de uma árvore centenária. Inês falou primeiro. Eu terminei com o Miguel. Sofia arregalou os olhos. Por quê? Porque não era justo com ele. Nem comigo. Desde aquele dia na praia, tudo mudou dentro de mim. Sofia ficou em silêncio, esperando. Eu sempre te amei, Sophie. Mas tinha tanto medo de admitir. Medo do que as pessoas diriam, da família, da sociedade. Medo de perder a ideia que tinha de mim mesma. Achei que era mais fácil enterrar tudo e seguir a vida normal. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Inês. Quando disseste aquilo na praia, foi como se tivesse aberto uma porta que eu mantinha trancada há anos. Doeu, mas também libertou. Sofia pegou-lhe na mão. Eu nunca quis magoar-te. Eu sei. E eu magoei-te muito mais, com o meu silêncio todos estes anos.
Ficaram assim, de mãos dadas, enquanto as crianças corriam pelo jardim e os velhos jogavam cartas. E agora? Perguntou Sofia, voz baixa. Agora quero tentar. Contigo. Se ainda quiseres. Sofia sorriu, os olhos brilhantes. Sempre quis. Só contigo. Mas a vida não é um conto de fadas. Quando Inês contou à mãe, a reação foi um silêncio gelado. Estás confundida, filha. É uma fase. A Sofia sempre foi muito intensa, influencia-te. O pai foi pior e isso é doença. Em Portugal já se aceita tudo, mas na nossa família não. Os amigos dividiram-se. Alguns apoiaram, outros afastaram-se. Sofia também sofreu. A mãe, católica devota, chorou durante dias. O pai deixou de lhe falar. Mas juntas começaram a construir algo novo. Pequenos gestos, um jantar caseiro com bacalhau à Brás, uma caminhada pela Marginal de Cascais ao amanhecer, um concerto de Marisa no Coliseu onde se abraçaram escondidas na última fila. Aprenderam a lidar com os olhares na rua, com os comentários sussurrados. Aprenderam que o amor, quando verdadeiro, tem força para curvar o mundo. A primavera chegou com as jacarandás roxas cobrindo as ruas de Lisboa. Inês e Sofia mudaram-se para um pequeno apartamento no Príncipe Real, com varanda para o jardim. Havia dias difíceis. Discussões sobre dinheiro, sobre o futuro, sobre o medo de que um dia uma delas se arrependesse. Numa noite de maio, depois de uma briga boba sobre quem esquecera de comprar azeite, Sofia saiu de casa chorando. Inês ficou sozinha, olhando a cidade iluminada. Percebeu o quanto ainda tinha medo de perder. Correu atrás dela. Encontrou-a sentada nas escadarias da Assembleia da República, olhando o rio. Sentou-se ao lado. Desculpa, disse Inês. Tenho tanto medo de te perder que às vezes afasto-te. Sofia virou-se. Eu também tenho medo. Mas prefiro ter medo contigo do que segurança sem ti. Abraçaram-se ali mesmo, sob as luzes da cidade. No verão, viajaram para o Alentejo. Passaram uma semana numa casa rural perto de Évora, sem telemóveis, só elas e o céu estrelado. Uma noite, deitadas na relva, Sofia disse: Lembras-te quando éramos miúdas e jurávamos casar uma com a outra, a brincar? Inês riu-se. Eu não brincava. Sofia olhou-a, surpresa. Nem eu, confessou. No outono, decidiram oficializar a união. Uma cerimónia simples na praia de Cascais, o mesmo sítio onde tudo começara. Convidaram apenas quem as amava de verdade. A avó de Sofia, Dona Amélia, foi a madrinha. Chorou durante toda a cerimónia. A mãe de Inês não veio, mas enviou uma carta. Ainda não entendo, mas amo-te. Um dia hei de conseguir. O pai de Sofia apareceu no final, de longe, olhou-as e foi-se embora sem falar. Mas foi um começo. Passaram-se anos. Inês publicou o seu primeiro romance, uma história de amor entre duas mulheres numa pequena vila alentejana, inspirada na sua própria vida. Tornou-se um sucesso discreto, mas profundo. Sofia abriu uma pequena escola de música no bairro Alto, onde ensinava fado e guitarra portuguesa a crianças e jovens, muitos deles de famílias difíceis. Viveram momentos duros, a morte de Dona Amélia, a doença da mãe de Inês que as obrigou a cuidar dela nos últimos meses e, lentamente, reconquistou o coração da família. Um dia, 5 anos depois da cerimónia na praia, estavam novamente no Mirador de Cascais. O mar estava calmo, o sol dourado.
Sofia tirou do bolso uma pequena caixa. Inês, queres renovar o nosso juramento? Não como amigas de infância, mas como mulheres que escolheram uma à outra todos os dias, apesar de tudo? Dentro da caixa estava um anel simples de prata com uma pequena pedra azul do mar. Inês chorou e riu ao mesmo tempo. Quero. Todos os dias, para sempre. Colocaram os anéis uma na outra, beijaram-se com o mar como testemunha. Naquela noite, em casa, abriram uma garrafa de vinho do Porto Velho que Dona Amélia lhes deixara em testamento. Brindaram à vida, ao amor que resistiu ao medo, à família que se reconstruiu devagar, aos amigos que ficaram, à cidade que as acolheu. E, acima de tudo, brindaram uma à outra. Porque, no fim, o amor mais verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que, depois delas, ainda escolhe ficar. E elas escolheram. Todos os dias.